Meu nome é Larissa e eu estou cursando a disciplina de Banco de Dados e hoje eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês o que é modelo relacional e modelo entidade de relacionamento. Inicialmente, o modelo relacional ele é um modelo de dados representativo adequado ao modelo subjacente de sistema de gerenciamento de banco de dados. Ele se baseia no princípio que todos os dados são armazenados em tabelas, tem como definição teórica lógica de predicativos e teoria dos conjuntos, foi criado por Edgar Friedman em 1970 através de um artigo onde que ele foi os primeiros dos escritos sobre esse sistema, baseia no conceito de entidade de relacionamento, que é o modelo de entidade, ele é caracterizado pelos dados que são recolhidos na sua identificação e são designados como uma tabela. Os valores determinados da entidade constroem o registro da tabela e a relação determina um modo como cada registro de cada tabela se associa a registros entre eles mesmos. A composição do modelo relacional tem dois tópicos. A primeira que é a relação entre as entidades, que são essas tabelas, e onde essas tabelas são guardadas informações, que no caso, por exemplo, um cliente. Algumas informações são nome, CPF, idade, endereço. Esse tipo de informação é tratado como atributo e o tópico cliente é uma entidade. Essa é a ideia desse modelo. E quando foi criado esse modelo, também foi criado o relacionamento, que é a ligação lógica entre as entidades, que é denominado como cardinalidade. Por exemplo, o cliente ele faz uma compra. Um cliente ele pode fazer N compras, várias vezes, ele pode fazer várias compras. Só que em cada compra vai estar registrado o nome de um único cliente. Isso é pré-determinado, por exemplo, num software. Então vai ficar N para 1. Essa é a lógica dessa ligação. Esse é um exemplo de modelo relacional que está baseado somente nas tabelas, que é a entidade como tópico e os atributos que dão como se fossem qualidades para aquela tabela. São os dados. O modelo entidade de relacionamento, ele é principalmente desenvolvido quando você vai fazer um sistema de engenharia de software, algo do tipo, porque ele descreve os objetos e as suas características, que são as entidades e os atributos. Ele é um modelo de dados que faz essa descrição desses aspectos no domínio de negócio e os seus requisitos de processo. A primeira versão veio com o Peter Shen, que foi idealizador desse diagrama, e que as entidades deviam ser representadas por retângulos, que são os seus atributos por elipses, e os relacionamentos por losangos, ligados às entidades por linhas, contendo também as suas cardinalidades, entre outras coisas que foram mudando. Alguns recursos são os relacionamentos, então de 1 para 1, 1 para N, N para N, e também os recursos, que são os atributos, que são, por exemplo, aquelas qualidades que eu comentei. Uma curiosidade são esses dois tópicos abaixo, que são chave primária e chave estrangeira. Chave primária é quando é designado algum atributo que representa um valor único que identifica a entidade naquele domínio, e ele não se repete. Como chave estrangeira, é designado quando há um atributo que se referencia nas ligações da chave primária de outra entidade. Um exemplo de chave primária, por exemplo, nome. Nome nas tabelas, ele não vai se repetir, porque ele fica só no cliente. Mas, por exemplo, uma chave estrangeira pode ser um código ou um número de registro. Por exemplo, um RG, um CPF ou um código que a própria empresa dá. Essa empresa, por exemplo, compra, aí vai estar o código dessa pessoa. E não vai estar o nome, nem nada mais, nenhuma informações. Então, eu volto na tabela principal e pego esse código e acho o nome e as outras informações. É basicamente isso. Esse é um exemplo de modelo de entidade de relacionamento. Neste exemplo, é de uma imobiliária. Então, é um proprietário que fala com o corretor, que atende o inquilino e que tem um imóvel. É basicamente essa sistemática. Algumas são essas as fontes que eu encontrei. Muito obrigada pela atenção.